Oi, gente, estamos entrando ao vivo aqui pelo Instagram da Trello Tour. Nós vamos ter uma super live daqui a pouquinho. Um convidado muito especial. Vai bater um papo com a gente muito bacana, rezando conosco aqui nessa noite, nos conduzindo. Teremos muitos momentos aqui para vocês. E eu quero que vocês permaneçam com a gente, porque daqui a pouco nós vamos começar essa super live. E nós vamos conversar, um bate-papo super bacana nesse momento que nós estamos vivenciando. Olha aí, Papo de Agente, está sempre conosco, sempre entrando aqui. Seja muito bem-vindo. Oi, Valdemir, mais uma vez conosco. Wesley, mais uma vez conosco. Vamos entrando, vamos nos aproximando aqui na sala, na página. Oi, Fernando. Fernando entrando aqui com a gente também. Gente, nós estamos fazendo uma série de lives aqui pelo portal da Trello Tour, pelo Instagram da Trello Tour. São vários temas, vários momentos que nós falamos de turismo. Ontem nós viajamos um pouco pela Terra Santa com o Padre Bessa, ele que trouxe informações muito bacanas, atuais da Terra Santa, que é o nosso principal lugar de peregrinação, é a nossa principal rota. Foi um momento muito especial, muito bacana com o Padre Bessa, quero agradecer desde já. E a Trello Tour, como todo mundo sabe, além de viajar, além de peregrinar, nós temos essa unidade com a evangelização. A maioria dos nossos grupos são realizados através do turismo religioso. Nossas principais rotas de peregrinação é baseada em nós vendemos outros serviços, a lazer, vendemos também outros tipos de passeios, mas o nosso forte, o nosso foco são as peregrinações, e tudo isso está muito atrelado, tudo isso está muito voltado para a evangelização também e para a igreja. A maioria dos nossos grupos tem um diretor espiritual que acompanha os nossos grupos desde o início até o final do grupo. São padres, são bispos, cantores católicos, e nós do Trello Tour, nesse tempo de pandemia, abrimos o nosso espaço, abrimos as nossas redes sociais para trazer essas pessoas aqui com a gente, com temas diferenciados, parceiros nossos, amigos, pessoas que viajam conosco há muito tempo, uma parceria muito bacana de mais de 10 anos. Nós temos essa alegria de termos parceiros muito próximos. Nós temos a alegria de termos parceiros e clientes fidelíssimos com a Trello Tour. E aí nós abrimos esse espaço. Hoje nós vamos trazer o Léo da banda Dominus. Ele vai se apresentar um pouco para você daqui a pouquinho. Eu comecei um pouquinho antes. E ele vai trazer para vocês um momento super especial com um tema muito bacana. Como perceber Deus nesses tempos de crise, que é um tema muito importante para todos nós que estamos vivenciando. Ele vai rezar um pouco conosco, esse espaço é aberto para nós rezarmos juntos, para nós conhecermos também. No final da live nós vamos falar sobre o roteiro do Léo, que vai fazer uma peregrinação conosco em 2021. Então vai ser um papo muito bacana, um momento de Deus, um espaço para todos os nossos clientes, todos os nossos peregrinos participarem conosco. Então eu vou pedir para vocês, para curtirem, vocês que estão entrando, curte aí, solta coração, compartilha, manda essa live para todo mundo aí, para que eles possam também participar conosco e possa muito mais pessoas serem avisadas. Esses vídeos também ficarão em outros canais da gente, depois nós vamos repostar no nosso canal do YouTube, vocês vão poder acessar, mas nada como fazer isso ao vivo. Então somos muito felizes de estar abrindo esse espaço para os nossos parceiros, a gente conduzir esses momentos de oração, conduzir
esses espaços, já tivemos muitas lives bacanas, algumas delas já estão, inclusive, no canal do YouTube da Trello Tour, quem quiser acessar. Já recebemos o Dr. Aurélio, que falou um pouco sobre a proteção de dados. Recebemos a doutora Aline, que veio partilhar um pouco mais conosco sobre um tema muito importante que ela trouxe aqui pra gente. Também recebemos o Benício da Atlantic Hub. Foram muitas lives que já tivemos aqui, né? Então, eu não lembro de todas. Quem puder me ajudar aí, que já participou também dessas lives. Mas foram lives muito bacanas. Teremos outras agendadas, inclusive, gente. Nós vamos fazer um tour pelos santuários marianos. Esse tour que nós fizemos com o Padre Bessa e que foi muito bacana, muito importante. Nós vamos fazer também com o Padre Adilto, que é mariólogo, e nós vamos fazer uma viagem de casa com o Padre Adilton, e ele vai trazer experiências muito boas, muito bacanas pra gente. Virão outras lives também, lives com nossos convidados, nosso parceiro Marco Cardinale, que vai falar um pouco sobre o coach. Isso, Carol colocou aqui. O nosso momento com o Padre Denis também foi uma live muito bacana, uma live muito importante, uma live que fez toda a diferença pra gente. E aí eu vou convidar agora, o Léo entrou aqui, eu vou convidar o Léo para transmitir ao vivo conosco. Vamos chamá-lo. Ver se ele recebe. Está conectando, gente. Oi, Léo, muito bem-vindo à nossa live de hoje. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui na nossa página, da página Trello Tour. Dizer que é uma alegria, eu já estava falando um pouquinho sobre quem é você, por que nós estávamos convidando você para fazer essa live, esse momento, falando para todo mundo que nós abrimos esses espaços aqui na Trello Tour, porque mais do que vender produtos, né, mais do que vender serviços, nós estamos à disposição da evangelização e a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto é importante nesse momento de pandemia, nesse momento de restrições, nós rezarmos juntos, falarmos sobre Deus e deixarmos Deus conduzir a nossa vida. Então, muito bem-vindo, obrigada por ter aceito esse nosso convite. Eu agradeço o convite, uma alegria estar aqui com vocês. Na verdade, eu estava entrando lá no seu perfil, Fabiana, e eu não falei, mas cadê que ela não viu, gente? Aí que eu pensei, né, que eu vi que era aqui. Mas uma alegria, realmente, se não for por Deus, a gente não consegue passar nenhum desafio na nossa vida, né? Principalmente um desafio como esse, né? A gente já está aí desde março nessa situação. Eu tenho feito oração aí diariamente com pessoas numa live oracional, né? Todos os dias. E lá a gente vê todos os anseios e todos os pedidos de oração, os desesperos, pessoas com dificuldade de dormir, pessoas com ansiedade, com depressão. E lá a gente reza um pouco com todo mundo, né? E tem sido muito bom. Por quê? Porque é a oração que nos fortalece, né? Que nos mantém na caminhada, né? E é um exercício diário, né? Não é um passe de mágica. Tem gente que acha que eu vou rezar e o milagre vai cair no meu colo. Não, tem que ser uma relação de intimidade, né? Então está sendo muito bacana, está sendo uma experiência bonita da gente poder ver que quando sou fraco é que sou forte, diz a palavra do Senhor, né? Que na minha fraqueza Deus me fortalece. E, Léo, esse momento que nós vamos ter aqui, essa live, nós vamos depois reproduzir, replicar em outros momentos nas nossas redes sociais, canal do YouTube, e muitos dos nossos clientes vão receber também. Por isso, eu quero que você falasse um pouco, antes de nós entrarmos no tema, sobre você, não é? Com certeza todo mundo conhece o Léo, já faz muito tempo que está na caminhada, na evangelização, na igreja, né? Eu queria que você partilhasse um pouquinho, porque é exatamente essa perseverança de estar na igreja, de tantos anos ter chegado até aqui, também faz parte um pouco do tema que nós vamos partilhar aqui, e como perceber Deus nos momentos de crise. Eu tenho certeza que durante todos esses anos, essa frase, né? O fato de ter percebido Deus
na sua caminhada lhe fez chegar até aqui. Então, eu queria que você partilhasse um pouquinho sobre você, sobre a banda, sobre ter chegado até aqui um pouco, antes de nós entrarmos no nosso tema. Então, vamos lá. Eu acho que pelo sotaque o pessoal já viu que eu falo meio arrastado, né? Que eu sou de Minas Gerais, eu sou de Belo Horizonte e tenho 45 anos. Eu sei que não parece, com um rostinho de 44. E sou casado, Boa! sou casado, tenho uma filha e hoje eu vivo exclusivamente da missão de evangelização, né? Apesar de ter feito engenharia elétrica, né? Trabalhei também na área de eletrônica, mas eu me dediquei mesmo à música, né? Estudei música no conservatório, me profissionalizei nessa área, no canto e na música. Depois também trabalhando com estúdios de gravação e sempre na música católica, né? Um grande desafio, né? Porque viver da música no Brasil já é um desafio e da música católica, então um desafio maior ainda. E em tempos de pandemia, então é suicídio. É. Né? A música a gente brinca, né? A gente foi o primeiro a parar e o último a voltar. Vocês do turismo vão voltar primeiro que a música. A música vai ser a última. Meu Deus, vai... será? É porque show é aglomeração, né? Show, se o show não tiver todo mundo apertado e gritando e louvando ali, não tem graça. Né? Sim. Mas enfim. E aí a gente... então eu fundei em 1989, quando eu tinha apenas meus 14 para os 15 anos, eu fundei a Banda Dominus. A Banda Dominus, então, existe há 30 anos, há mais de 30 anos já, e a gente já teve a oportunidade de estar no Brasil inteiro, né, em outros países também, né, levando essa música. Estivemos aí com o Papa Bento XVI na Jornada Mundial em Madrid, né, e também com o Papa Francisco. Então a gente tem uma longa história, graças a Deus, na época que tinha disco, né, então a gente ganhou disco de ouro, né, então a gente teve uma repercussão muito grande, assim, um trabalho muito voltado para a juventude, né. Eu sou teólogo, né, sou formado em teologia, que eu quis fazer isso para poder potencializar, né? A pessoa pergunta, mas para que você fez teologia se você não vai ser padre nem nada? Eu fiz para poder potencializar a minha missão de evangelização, né? Porque eu sou pregador também, eu prego a palavra aí no Brasil todo, eu coordeno também um grupo de oração aqui na minha cidade, na minha paróquia. Então essa é a minha missão e já tenho feito isso há muitos anos, é o que eu amo fazer. Eu estou um pouco debilitado agora nessa minha missão de viajar nessa época de pandemia, mas a gente faz aquilo que pode nas redes sociais, né? Sim. Então a gente procura fazer a evangelização aqui. A minha esposa, ela é ginecologista, uma ginecologista católica e que vive a sua fé também dentro do seu consultório. Eu quero, já vou pesquisar, hein? Que isso é muito bom. Então, ela faz consultas online, atende pessoas do Brasil e fora do Brasil também. Ela tem uma conduta muito católica. Para você ter uma ideia, eu sei que quem quiser entrar em contato, ela só está com a agenda para o ano que vem, agora de tanta gente que está agendada, graças a Deus. Mas, assim, mas sempre tem uma vaguinha, né? Mas Léo, estou dizendo isso só porque a gente também está montando um curso sobre a ginecologia junto com a teologia para poder trazer essa questão da relação do casal, sexualidade, harmonia, tudo isso. Então a gente está com um curso também para casais nessa área, né? Então a gente está muito feliz com isso tudo. Eu vi um comentário aqui, nossa, 30 anos, que bênção. Gente, isso é para a gente ver, né, que a vontade de Deus, a perseverança, o perceber Deus, né, Léo? Nessa caminhada para fazer a gente ser firme e nunca olhar para trás, ou pode até olhar, mas voltar e seguir em frente. Essa é a diferença. Então, louvado seja Deus, Léo, pela tua vida, pelo dom, né, da sua história. Eu acompanhei um pouco também, sempre fui muito fã da Banda Dominus, fui muito tocada, inclusive, também. E nós fazíamos alguns momentos de adoração, de louvor, de adoração, não, de muito louvor, né, no período de carnaval, só dava Banda Dominus, então aquilo era muito tocante para a gente, né, vivenciar Deus de forma diferente, de uma forma mais alegre. Então também somos fãs, tá, Léo? Todo mundo aqui da Trielotur são fãs de vocês. E louvado seja Deus pela experiência de vida de vocês. E aí nós entramos nesse tema, né? Como perceber Deus
diante de momentos de crise. Eu tenho certeza que durante a sua caminhada, muitos desafios, né, foram dados, foram colocados, e olhar para trás e ver que o encontro pessoal com Deus lhe trouxe até aqui é com certeza um sinal de que você tem muito para partilhar conosco e dizer dessa experiência que fez caminhar e vir até aqui. Verdade. Bom, então o Dr. Ricardo está dizendo aqui que tem todos os CDs da Dominus, coisa boa. Bom, Legal. eu gosto muito de um ditado popular, né, que diz que mar calmo não faz marinheiro, não forma marinheiro, né? O marinheiro só é formado quando o mar está agitado, né? Então, nós, seres humanos, no desafio, a gente é testado e a gente é forjado e a gente cresce. Então, a pessoa inteligente, ela cresce com os seus erros, ela cresce com os seus sofrimentos. E a pessoa ignorante, ela lamenta e fica apenas lamentando os seus sofrimentos, né? Então, eu sofri muito, eu errei muito, eu me machuquei muito nessa caminhada dos 30 anos. Várias vezes eu quis desistir, né? Viver da música não é algo fácil, é desafiador, né? Mas foi algo que eu quis muito. Eu tive um foco muito grande naquilo que eu queria. Eu tinha a vontade de Deus para mim sempre foi muito clara, né? Eu tenho um amigo que sempre me dizia assim: eu, quando tenho certeza da vontade de Deus, só me para se me matar, né? Ele falava assim brincando. Então, é uma certeza que eu sempre tive, né? De que eu queria evangelizar, de que eu queria que a minha música fizesse diferença na vida de muitas pessoas. E foi então nesse foco, nessa perseverança. E uma vez um jovem me perguntou: qual é o segredo, então, do seu sucesso, o sucesso da Dominus, né? A gente sempre fala que sucesso não é o sucesso da Dominus, é o sucesso da evangelização. Porque, assim como, né, João Batista sempre falava, né? Nesse mês a gente vai celebrar aí a festa de São João, né? João Batista, que ele cresça e eu diminua, né? E era sempre essa a nossa intenção. A gente é artista, mas a nossa única e grande missão é fazer com que as pessoas tenham a atenção em nós, naquele momento, no palco, no show, por isso a iluminação, por isso o arranjo, por isso as músicas, chamar a atenção das pessoas para que depois eu, com a atenção das pessoas na mão, eu levo para Deus. Essa é a função do artista de Deus, né? E assim a gente quis fazer. Então me dediquei à música e fui focado, mas a grande coisa que me segurou em tudo foi a oração, que desde o início, né, eu comecei a minha caminhada com a oração do terço. Imagina você, um jovem, um adolescente, né, de 12, 13 anos de idade, a minha mãe convidou para rezar o terço em casa, e eu falava: você tá louca, mãe? Vou rezar o terço 50 vezes Ave Maria, que é isso? Que oração cansativa, não quero. E aí, de repente, ela me chamou para orar e aí eu comecei a fazer parte da oração junto com ela. E a gente foi adquirindo esse gosto, o gosto pela oração. E o que me sustentou, então, ao longo desse tempo todo, foi justamente a oração, né? E a oração não é algo que a gente faz sempre quando está bem. Eu costumo dizer que a oração é uma relação de amizade, né? A nossa convivência com Deus precisa ser uma conversa, uma via de duas vias, né? E vai e volta. É Deus me falando e eu também falando com Ele, né? Meu amigo, eu preciso conversar, eu preciso conviver com Ele. Eu vou dar um exemplo muito comum. Eu comentei isso esses dias na minha live também com o pessoal, né? A minha esposa precisou um dia ir cedinho para o hospital para poder fazer plantão, né? Isso lá antes da pandemia. Então eu precisei levá-la, mas cedo mesmo, era 5h30, 6 horas da manhã. E eu tinha chegado de viagem no dia anterior, eu estava com muito sono. Aí eu pensei assim: não, que beleza, vou dormir até tarde no dia seguinte, né? E aí eu quis levar. Ela podia pegar o carro e ir. Falei: não, vou fazer essa gentileza, porque ela está cansada também. Eu estou cansado, mas depois eu descanso. E ela vai ficar 12 horas trabalhando. Vou fazer esse gesto de amor. Então, ou seja, é uma relação no casamento, precisa acontecer isso. Essa dedicação, mesmo que eu não queira. Se você me perguntar: você queria levá-la? Eu vou dizer para você: não, eu não queria levá-la. Mas quem foi que disse que numa relação a gente só faz o que quer? Assim é também com Deus. Assim também na minha caminhada com Deus. Nem sempre eu quero orar. Nem sempre eu quero fazer uma oração. Mas eu faço porque eu sei que ela vai me fazer bem. Ela vai gerar mais intimidade. E eu vou me tornar amigo de Jesus. E essa amizade é que vai fazer toda a diferença na minha vida nos momentos de dificuldade, quando vierem. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Foi quando eu compus aquela canção
Não Estou Sozinho, que teve a participação especial do padre Fábio de Mello e da Ivete Sangalo cantando conosco. E aí eu fiz essa canção, foi num grande momento de dificuldade que eu tive. E aí um amigo meu, porque geralmente a gente é assim, né? Músico, quando tem problema, ele faz É música. inspirado, né? Vai cantar. Vai estar chorando e vai cantar, tá magoado, ele vai cantar e vai sair música. Geralmente é assim. E aí, essa música surgiu nesse contexto. Até um amigo meu me disse assim, então eu desejo que você tenha muitos momentos ruins na sua vida para que tenha mais músicas, né? E aí vai. Mas aí um outro amigo dizia assim, Léo, você não caiu, você não afundou, não foi derrubado, porque a sua raiz é profunda. Assim como aquelas árvores do deserto que parece que estão secas, mas a raiz está profunda, pegando água lá onde a gente acha que não tem. Então, quanto mais profundo nós formos, mais nós conseguiremos suportar nos momentos de adversidade. Então, se alguém chamar você que está nos ouvindo aí nesse momento, de radical, considere isso como um elogio. Radical vem de raiz. É porque a nossa raiz ela é profunda. E se a nossa raiz for profunda no Evangelho de Cristo, o mal vai vir, claro, problemas nós teremos, todos nós, a gente não está isento, mas eles não irão nos derrubar. Tristezas também virão, né? É muito triste a gente ver muitas pessoas que estão sofrendo com perdas de pessoas com essa Covid, né? Toda hora a gente escuta, toda hora eu vejo pessoas que estão com depressão, que estão tristes, não conseguem dormir, estão assim. Aí eu sempre falo, gente, eu não posso impedir. Tem um ditado chinês, já que a gente está falando de vírus que veio da China, vamos falar de um ditado chinês. Tem um ditado Gente, chinês. mineiro é assim, mineiro fala profundamente com um toque de humor, é encantador. É bom. É bom O ditado diz demais. assim, olha, eu não posso impedir que um pássaro sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. Assim é a tristeza. Eu não posso impedir que ela venha, mas eu posso impedir que a tristeza faça morada no meu coração. E é isso que a gente tem que impedir. E é somente através da oração. Então, assim, eu vou seguir na vida e vou tentando segurar a onda. Léo, essa relação, dessa superação que a gente consegue ter devido a uma vida de oração constante, foi, assim, riquíssimo ter começado com isso, porque a gente sabe que tudo que a gente se aproxima, vamos no nosso meio de convivência, aquelas pessoas ao qual mais convivemos, mais também nós parecemos. Essa relação de oração é essa experiência, como você falava, né? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu aprendo a olhar como Deus, a ouvir como Deus, a sentir como Deus. E essa potencialidade, essa capacidade de sentir como Ele, agir como Ele, pensar como Ele, é, resumidamente, o que Léo partilhou aqui para a gente. É o que faz a gente obter forças para viver em um mundo que não é o nosso, né, Léo? Um mundo que não é preparado para nós, né? Nosso lugar é o céu, como dizia Padre Léo. Mas aqui também o Senhor nos permitiu estar, caminhar, criar uma história, e para isso nós não podemos, de forma alguma, fazer tudo isso longe do Criador, longe daquele que nos deu tudo isso para bem vivermos aqui. Mas eu tenho uma pergunta para você. É muito comum que as pessoas entendam que a bênção está sobre aquelas pessoas que não têm problemas, que não estão doentes, né? Muitas pessoas dizem, eu não entendo Deus. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, o sofrimento das pessoas. Eu também rezo o texto da misericórdia todos os dias às 15 horas pela minha página, também pela página Papa Francisco. E como você, eu tenho visto muitas pessoas sofrendo e sofrendo mesmo, né? Poucas pessoas foram atingidas, seja na área financeira, seja da doença, seja distanciamento da família. Mas o que a gente percebe existe uma dificuldade ainda de nós cristãos, inclusive, entendermos que o sofrimento, que a dor, né? Que a perca, que a doença, não é a retirada da mão de Deus, da bênção de Deus na nossa vida, mas um caminho, inclusive, que Ele nos permite viver para essa redenção. Eu queria que você partilhasse um pouquinho
conosco sobre esse sentido do sofrimento, sobre o sentido de muitas vezes Deus permitir, não mandar esse sofrimento, né, mas permitir nas nossas vidas, para que aquelas pessoas, principalmente que nesse momento sofrem e que sentem-se assim, né, se sentem abandonadas por Deus, possa, através da sua palavra, seja aqui quem está na live ou você que vai assistir esse vídeo posteriormente, compreender isso como uma mensagem de Deus para você. É verdade. Eu acho o seguinte, não existe crescimento sem sofrimento, né? Não que a gente valorize o sofrimento. Falando assim, fica parecendo que eu quero o sofrimento. De forma alguma, não quero. A gente não quer, mas ele é inevitável. Jesus dizia que no mundo nós teríamos aflições. Ele não disse, olha, venha me seguir que seus problemas se acabaram. Não, não tem isso. Né? A gente vai ter sofrimento, a gente vai ter aflição. A grande prova disso é aquela parábola que ele conta que um homem construiu a casa na rocha e o outro construiu na areia. E é muito interessante a gente olhar essa situação, porque de repente a gente olha só que a casa na areia caiu, mas a gente se esquece que vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram tudo contra as duas casas. As duas casas. As duas casas receberam o mesmo vento contrário. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente acha que a gente não vai ter problema. Então, se eu estou tendo muito problema, não sou abençoado. Nós temos inúmeros exemplos de homens da Bíblia, homens de fé, que tiveram seus inúmeros problemas. Você pode pegar desde lá de Moisés mesmo, um tanto de problema que aquele homem teve, um tanto de situação complicada que ele enfrentou. A gente pode pegar o grande exemplo do sofrimento do ser humano que não deixou de confiar em Deus, que foi Jó. Né, que a gente até fala a paciência de Jó, né, que o tempo inteiro ele foi fiel a Deus, e os amigos dele, a mulher dele dizendo, olha, esse Deus aí que você confia, olha o que ele está fazendo na sua vida, e Jó permaneceu firme. E a gente, com um pequeno probleminha, a gente já começa a questionar Deus e falar, por quê? A gente tem que pensar como aquela canção evangélica que diz assim, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Eu não posso louvar a Deus pelas coisas boas que ele faz na minha vida. Eu louvo a Deus por tudo que está acontecendo. A gente pode louvar a Deus o tempo inteiro, mesmo nos momentos ruins. A palavra fala, mesmo em todo ser que respira louva o Senhor. Todo momento é momento de louvar a Deus. E aí, eu me lembro bem que, às vezes, a gente acha que estar na bênção com Deus é sempre estar recebendo os milagres e as graças. Sendo que o mais importante que Deus quer na nossa vida é que a gente seja curado no nosso coração. Todo o resto vem por acréscimo. Como já diz na palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o resto vai ser dado. Primeiro lugar é a minha conversão. Primeiro, o maior milagre não é um cego enxergar, um surdo ouvir. O maior milagre é a minha experiência com Deus. Eu gosto muito daquela palavra que Jesus anda sobre as águas e os homens estão ali com medo. Né? Primeiro, eles estão com medo porque a palavra fala que o vento era contrário. Aí eu pergunto para quem está ouvindo, quem nunca sentiu o vento contrário na sua vida, que são os problemas e as dificuldades? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas olha que interessante. Jesus aparece lá ao longe. E ele não acalma a tempestade. E não acalma a tempestade. E aí eles ficam com medo e Jesus fala com eles assim, não tenham medo. Sou eu. Ele fala isso, Jesus tem um diálogo com aqueles homens no barco, à distância, e ele não acalma a tempestade. Depois Pedro fala, então se é o Senhor me faz ir até ti. Então ele chama Pedro e não acalmou a tempestade ainda. E Pedro começa a andar e Pedro afunda e diz, Jesus, salva-me. E aí Jesus vai, salva ele. E Jesus ainda não acalmou a tempestade. Vocês estão entendendo? Que o mais importante que Jesus queria era que Pedro tivesse uma experiência pessoal com Jesus o salvando. Jesus não quer acabar com as tempestades externas que estão acontecendo com a nossa vida. Ele quer acabar com a tempestade interna que acontece dentro do nosso coração. Para que depois, lá no final desse trecho do Evangelho, só no último versículo, é que Jesus entra no barco e aí a palavra fala, e o vento e a tempestade cessou. Olha que coisa maravilhosa. Tudo é acalmado depois que Jesus está no nosso barco, mas não, a gente já chega pedindo para Jesus acalmar a tempestade e se esquece que o mais importante é que aconteça conosco aquilo que aconteceu com Pedro. Ele vai acalmar o nosso coração, ele vai tocar, ele quer nos salvar. Meu irmão e minha irmã, Jesus quer salvar a cada um de nós, primeiro, para depois acalmar a tempestade, porque tem tempestade. Todos nós temos o tempo inteiro. Estamos vivendo uma enorme agora chamada pandemia.
tenhamos calma. Vamos aproveitar que este momento é o momento da gente crescer, crescer na fé. Quem sabe aproveitar esse momento, que é difícil. Tem gente que fala, Léo, é fácil você falar, eu estou sem emprego, eu estou passando dificuldade, ou meu pai morreu, alguma coisa assim. Amém, isso aconteceu, que pena, nós lamentamos, e claro, lamentamos tudo isso. Mas nós temos que crescer, crescer com o sofrimento e deixar que esse sofrimento seja um degrau no nosso crescimento. O cristão, ele vive uma coisa muito bonita que a igreja chama de ascese, que é esse movimento de subida, esse movimento de crescimento. Se eu encontrar com a Fabiana daqui a um ano, eu vou ver que ela cresceu na fé. É assim a nossa caminhada, nós devemos crescer. E um grande degrau que faz a gente subir como se fosse uma escada rolante, essa subida desse crescimento para a fé, se chama sofrimento. Então, se estão sofrendo, se eu estou sofrendo, se você que está em casa também está sofrendo, vamos rezar para que o sofrimento acabe, claro, mas vamos pedir que esse sofrimento nos faça crescer, nos faça confiar mais, nos faça amar mais o irmão, nos faça perdoar. Quantas pessoas com sofrimento perdoam o pai, perdoam o irmão? E assim a gente vai seguindo e crescendo. Esse é o grande objetivo. Gente, eu falo demais, né? Não, demais. Muito bom. Olha, eu vou ser sincera, eu também falo muito, viu, Léo? Mas só escutar você, aí eu me calo. Mas olha, é muito bom ouvir tudo isso. A gente sabe o quanto a gente necessita. Às vezes a gente vê tantas técnicas, tantos modelos, né, de aprendizagem para a gente superar, para a gente se autoconhecer, não desmerecendo, gente. Eu sou muito a favor, eu acho que tudo isso nos ajuda. Deus também usa disso, né, da ciência, do conhecimento, para a gente se autoconhecer, para a gente também usar como subsídio, mas de verdade, quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, Ele, que é o Criador de tudo, que nos conhece completamente, que sabe quem nós somos, que inclusive sabe que nós temos temperamentos diferentes, formas diferentes de reagir, né, Léo? Às vezes nós queremos nos equiparar, né, às pessoas, mas todo mundo passa por isso. É muito importante que todo mundo saiba disso, assim como eu. Léo também deve ter tido seus momentos de crise, seus momentos de dores, seus momentos de sofrimento. Mas a diferença realmente do cristão, né, a diferença de estar em Deus, é que nós, pela luz do Espírito Santo, conseguimos, com a oração, como dizia Léo tão profundamente, depois também com essa visão correta do sofrimento e das graças que esse sofrimento traz na vida da gente, transformar tudo isso em trampolins, né? Não fazer disso a nossa derrota, não fazer disso a nossa queda, não fazer disso a nossa paralisação, mas permitir que tudo isso concorra para o nosso bem, com muita fé em Deus, deixando que esse Espírito Santo nos guie e nos reerguendo. E aí eu já puxo essa outra reflexão para o Léo trazer aqui para a gente, né? A gente teve o passo da história, o encontro, a oração, o esclarecimento do sofrimento, Léo, e como nós podemos agora, a partir de então, nos reerguer à luz de Deus, né? Porque a gente já entendeu, você já passou para a gente esse entendimento do que é importante. Deus, a oração, a compreensão do sofrimento. E para você, como homem de Deus, como teólogo, como alguém instruído também, na sua diversidade de conhecimentos, como dar esses passos, né, desse reerguimento, porque talvez a gente tenha caído, talvez nós estejamos caídos agora, porque cada momento é nosso, é único, e às vezes a gente cai mesmo, e às vezes a gente peca mesmo, e às vezes a gente erra mesmo, mas a gente precisa dar esses passos, né, de reerguimento, de recomeço e recomeço em Deus. É verdade. Eu estava vendo muitas pessoas que estão mandando mensagem aqui dizendo que bom que eu estou aqui nessa live, está fazendo muito bem. Eu até convido o pessoal a enviar essa live para outras pessoas nesse aviãozinho aqui. E mesmo porque essa live, não sei se vai ficar gravada depois, né? Sim. E aí as pessoas podem, se você gostou de tudo isso, você pode enviar essa live para as pessoas que você ama.
né? Para que essa palavra, se ela fez sentido para você, quem sabe ela possa fazer sentido para outras pessoas também, né? Verdade. Mas assim, Fabiana, eu acho que o grande problema, quase que eu derrubo aqui o celular, o grande problema é que a gente tem uma coisa que eu chamo de síndrome do super-herói. O cristão, ele tem um grande defeito, todos nós. A gente, por ser cristão, graças a Deus, essa fé maravilhosa que a gente se considera um pouco ali naquele patamar aí. Quando a gente erra, a gente não se perdoa. A gente não é capaz de perdoar a si mesmo. É por isso que nós temos dificuldade de perdoar outras pessoas. Quando alguém erra para com a gente, é impressionante como nós ficamos magoados. Por exemplo, aquela pessoa que a gente ama tanto, seja um esposo, seja alguém da igreja que faz alguma coisa, você fica com essa grande dificuldade. Por quê? Porque a gente se considera, às vezes, santo demais. E é muito bonito que eu sou apaixonado por Francisco de Assis, né? Quando eu tive Eu também, dois. Eu tive a oportunidade de ir em Assis, né? Inclusive eu estive em Roma com os serviços da Triello, que foi Que maravilhoso, né? Eu não fui em peregrinação, eu fui como turista, mas a Triello cuidando de tudo, né? E foi uma benção. E aí eu estive lá em Assis e foi muito bonito poder conhecer todo aquele lugar, porque os franciscanos, que é uma ordem aí que todo mundo conhece, fortíssima, eles não tinham esse nome no início. Eles tinham o nome de os penitentes de Assis. A gente poderia dizer os pecadores de Assis. Ou seja, os grandes santos, eles se consideravam e sabiam e tinham consciência que eram pecadores. E aí que está a grande sacada. Quanto mais pecador nós nos acharmos, porque nós somos, e nós sabermos e temos essa consciência que nós erramos, mais nós vamos conseguir nos perdoar para poder reerguer e vamos conseguir perdoar o irmão quando o irmão errar conosco. Se a gente tivesse essa consciência, o mundo seria muito, muito diferente. Quando a gente consegue entender um pouco, bom, se o meu irmão fez aquilo, é porque o meu olhar é sempre um olhar de pecado, porque eu olho para o meu irmão e eu vejo pecado porque eu sou pecador. Né? E o que eu preciso fazer? Eu preciso, como a gente viu nas bem-aventuranças, que foi o evangelho dessa semana que passou, eu preciso ter esse olhar de Jesus. As bem-aventuranças, elas são um roteiro de santidade. Ou poderia dizer mais, é como se fosse os óculos de Deus, de Jesus, dizendo: enxerguem a partir dessa ótica, a partir dos meus olhos. E se eu enxergo dessa maneira, eu consigo entender que aquele meu irmão que errou, ele tem uma semente do bem. A palavra de Deus fala que se alguém me ama, ouvirá a minha palavra, eu e o meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. E é muito bonito porque eu tenho a semente do céu, eu tenho a morada de Deus em mim, a Fabiana também tem. Então, se ela tem, quando ela fizer algo que me chatear e magoar, tem que entender o seguinte: bom, ela errou. Mas ela não é assim, porque ela tem a semente de Deus. Assim como eu. Como eu dizia, que o meu amigo dizia: Léo, você se reergueu porque a sua raiz é profunda. E aí a gente tem força para reerguer. Porque quando a gente está mal, a gente não quer nem rezar, né? A gente não quer nem clamar a Deus. Mas é aí que está a diferença. Quanto pior você estiver, se esforce. Eu costumo dizer para o pessoal que me segue lá nas orações: se esforce para rezar, mesmo que você não queira. É um sacrifício que a gente faz em prol de algo muito melhor. Eu costumo dizer que ninguém é bom naquilo que não é frequente. Ninguém consegue ser bom naquilo que não é frequente. Então, eu nunca serei bom na oração, na vida de oração, na caminhada com Deus, se eu não for frequente. Não adianta eu passar um dia inteiro em jejum e rezando e no outro dia eu não fizer nada. É preferível que eu reze 15 minutos todos os dias. É preferível que eu esteja ali. E isso vai me fazer ter força para que eu consiga erguer. Porque o que vai fazer com que eu consiga estar na presença com o Senhor é aquilo que eu dizia no início, é essa intimidade, essa experiência. O que permanece, o que nos faz permanecer é essa presença de Deus. Vou contar uma historinha, mineiro gosta de história, né? Diz que tinha um cachorrinho que estava sentado tomando uma sombrinha lá, né? Aí passou um gato correndo, ele olhou pro gato e aí pensou assim: puxa vida, um gato, eu vou ter que correr atrás, porque afinal de contas cachorro corre atrás de gato, né? Então eu vou lá atrás dele. Aí o cachorro foi atrás do gato e aquela corrida, sobe a rua, vira em cima, sobe. E aí tinham dois cachorros na esquina conversando, batendo papo. E aí vira um cachorro correndo. E fala: bom, se tem um cachorro correndo, deve ter alguma coisa atrás, né? Então vamos atrás. Aí já tinham 3 cachorros correndo atrás do pobre do gato. Só que aí tinham mais 3 cachorros com
conversando também, viram que tinha 3 cachorros correndo. E aí os 3 resolveram correr também, porque cachorro correndo, todo mundo quer ir atrás. E aí, no final das contas, tinham 6 cachorros correndo atrás do tal do gato. Só que aí, no final, os cachorros foram cansando. Falaram, bom, a gente não sabe nem por que a gente está correndo aqui. Nós vamos parar, vamos ficar. Eu não sei o que ele está correndo, vou parar também. O outro parou. Aí eu te pergunto, quem é que ficou correndo atrás do gato? Quem continuou e não parou? Somente o cachorro que viu o gato. Esse é o resumo da nossa vida com Deus. Só quem viu o Senhor, só quem experimenta o Senhor, corre sem cansar e não abandona e não para e não desiste. Isso é a nossa força para que quando a gente estiver mal, assim como o rei Davi fez bobagem. O rei Davi fez uma bobagem atrás da outra. Primeiro ele pega a mulher que estava tomando banho lá, que era casada, e ele já tinha um monte de mulher. Depois ele tenta fazer uma mentira, depois uma outra mentira, depois ele manda matar o marido da mulher, e aí continua vivendo uma boa, e para parecer que é o bonzão, pegou a mulher lá, porque ele, afinal de contas, cuidou dela, porque o marido morreu. Enfim, ele fez uma coisa errada atrás de outra. E aí, quando ele percebeu que ele tinha feito tudo aquilo, ele cai num desgosto tão grande que ele compõe, para mim, o salmo mais bonito que existe na Bíblia, que é o Salmo 50. Pequei contra vós e contra ti, o meu pecado está sempre à minha frente, não afastei o vosso Santo Espírito de mim. É lindo aquele salmo. Salmo 50, depois quem estiver em casa pegue. Aquele salmo que Davi fez depois, ele, desculpa falar um palavrão, que depois da merda que ele fez, ele viu que ele tinha feito. Depois que ele viu que ele tinha feito aquilo tudo, ele entrou em desespero e se arrependeu. E se tornou o grande homem que ele sempre foi, como diz a palavra, o homem segundo o coração de Deus. Então, o homem segundo o coração de Deus fez bobagem, se arrependeu e se reergueu. Que Davi seja o exemplo para mim. Eu que gosto de música, Davi também era músico, né? Então, sempre quando eu vou errar, eu lembro de Davi, Senhor, eu quero me erguer. Eu tenho jeito, né? Se Davi teve, eu tenho jeito também, Com né? certeza. Você pode dizer melhor do que eu, mas tem a teologia fala, né, que nós é que nos condenamos, né? Quando nós vamos diante da presença de Deus, o quanto nós entendermos, o quanto mais entendermos antes de nós partirmos desse mundo, da misericórdia do Senhor e o quanto Ele nos ama e é misericordioso, mais facilmente nós vamos nos aproximar do céu, né? Porque chegando diante da presença de Deus, vamos ser julgados e se tivermos a certeza de que Deus é amor, nós não vamos nos lançar, não é? Fora do céu, fora do desejo que Deus tem de nos salvar, né, Léo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você tem um público também ainda muito jovem, claro, muitos jovens hoje já são maduros, pessoas também mais velhas que acompanharam, inclusive eu, né, você, no tempo de evangelização, mas muitos jovens também que desistem de si mesmos, pessoas que desistem de si mesmos. Hoje o Brasil tem um alto índice também de suicídios, de pessoas que perderam toda a esperança, que não se auto-perdoaram, nem perdoaram alguém, e que por esse motivo, como o Léo tocou de forma profunda, simplesmente desistiu da vida por não conseguir superar esse momento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e principalmente para essas pessoas que agora estão nos escutando ou que vão nos escutar. Eu tenho visto muita gente dizendo: se eu não conseguir passar, eu prefiro perder minha vida. Se esse momento, se eu perder minha casa, se eu perder o meu pai, a minha mãe. E parece que esse momento de pandemia tem aflorado mais ainda isso, ou seja, já estava tudo isso dentro de nós mesmos. E aí, uma situação global, uma pandemia global só veio aflorar e mostrar que nós estamos em perigo conosco mesmo, né? Nós talvez nem conhecíamos isso, esses sentimentos que lutam dentro da gente. O nome Domino significa o Senhor, né? E isso, para mim, é a maior verdade que existe em todos os tempos. Jesus é o Senhor e Ele precisa ser o meu Senhor, Ele precisa ocupar o centro da minha vida. Quando a gente perde uma referência, a gente não sabe para onde vai, né? Já dizia o filme Alice no País das Maravilhas, né? Porque eu acho assim, quem é cristão e ouve a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus em todos os lugares, inclusive no Alice no País das Maravilhas. Claro. E quando ela está perdida, ela quer ir para algum lugar e chega lá para o gato, qual que é a saída? Qual que é a saída? Aí o gato fala: para onde você quer ir? Ela fala: não sei. Aí o gato vira para ela e fala uma frase para mim que eu acho incrível: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve.
né? Então, as pessoas se perdem muito, né? Eu fui rezar na casa de um jovem, né? Um jovem de 20 e poucos anos, um milionário, a casa maravilhosa, a casa dele, se fizesse uma divisão ali na sala dele, na sala de estar, dava o meu apartamento ali, né? Tão grande que era. Ele tinha tentado contra a própria vida, ele tirou a sua vida, ele pegou o carro dele, meteu o carro num muro, quase que não morreu, né? Eu estava lá rezando por ele, ele estava com pino na perna, com pino no braço. Por quê? Porque a noiva dele, que ele tanto amava, era a vida dele, era tudo para ele. Ela simplesmente, ela não quis mais estar com ele. Então ele não viu mais sentido para a vida e tentou contra a sua vida. Aqui em Belo Horizonte tem um prédio aqui no centro da cidade do Ministério da Fazenda de 10 andares. Uma jovem de 19 anos pulou do 10º andar e tirou a sua vida. Aí, conversando com a mãe dela, foi porque ela não passou no vestibular. Aí a gente pode pensar, nossa, mas que menina burra, né? Por que ela fez isso? Não, é porque, de fato, quando a gente não sabe onde vai, qualquer coisa a gente se apega. E isso é que faz a grande diferença. Como você dizia, que o Senhor está sempre nos perdoando, nos amando, e o Senhor sempre está interessado em nós. Nós temos que entender que o amor dele, ele supera qualquer situação que a gente enfrenta. Eu gosto muito de Santo Agostinho, e eu estudo muito as coisas que ele fala, né? E Santo Agostinho dizia que Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Olha que coisa incrível. Deus quer estar na minha vida mais do que eu quero estar com Deus. Deus é o grande interessado em estar conosco. Aí tem gente que fala, mas ele não me escuta, Deus não fala comigo. O que Deus mais faz é vir na direção do seu povo e falar conosco. Se a gente pegar a Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, desde o começo até o final, Deus não faz outra coisa a não ser vir na direção do seu povo. Ele veio na criação, ele veio nos profetas, ele veio tirando o povo do Egito, ele veio nos Salmos, ele veio através de Jesus na encarnação, depois ele veio através de Jesus veio com o Espírito Santo e depois continuou vindo nos Atos dos Apóstolos e continua vindo até hoje. Deus não faz outra coisa do que vir na direção do seu povo. Então nós temos que parar de achar que nós temos que... será que ele está me ouvindo? Ele não me escuta? Deus não está comigo? Deus está conosco mais do que a gente consiga imaginar. E essa é a nossa grande companhia. Não existe solidão com Deus. Quem enfrenta a solidão não entendeu que Deus é companhia, que Deus quer estar conosco. Quem não está disposto a viver comunhão, né, é impossível. Hoje, no dia que a gente celebra Corpus Christi, né? Eu estou até aqui a caráter com a minha camisa, olha só. Ai, que linda! Em celebração aí desse dia maravilhoso e a comunhão, eu dizia hoje no nosso grupo de oração, né, das 13 horas da tarde, a comunhão que a gente faz com Jesus Eucarístico, elas nos leva a ser pessoas melhores. E que se isso não estiver acontecendo, a gente está comungando, perdendo tempo, né? Porque comungar por comungar não adianta nada. Mas a grande mensagem que eu queria dizer era essa mesmo, que Deus está conosco o tempo inteiro, mais do que a gente imagine, e Ele escuta os nossos anseios mais profundos. Nunca nos esqueçamos disso. Amém. Gente, nós estamos quase chegando ao fim dessa live maravilhosa, incrível, que nós passaremos o tempo todo escutando o Léo aqui. Então, quem tem pergunta, alguma pergunta que gostaria de fazer para ele, manda aqui, porque daqui a pouco nós vamos encerrar. Só temos 9 minutinhos. E eu quero agradecer desde já, Léo, demais por esse bate-papo. Dizer Amém. Que realmente Deus continue te abençoando no teu ministério. Falar para vocês que Léo tem uma peregrinação maravilhosa conosco, com a Trelotour, no próximo ano. É verdade. Inclusive, depois a gente vai mandar esse direct aí para vocês. E vai ser um momento incrível com ele. Eu tenho certeza, imagine peregrinar com o Léo todos os dias, meditando, falando um pouco da palavra de Deus, trazendo um pouco do seu testemunho, partilhando conosco dia a dia e trazendo essa experiência de Deus. É único, a gente sempre fala, né? A peregrinação, ela não é um caminho para quem quer apenas turistar e fazer lazer. Você pode fazer a peregrinação e ter como consequência o lazer e o turismo. Uhum. Mas, ao contrário, a soma não bate, né? Não tem resultado. A gente acorda cedo para poder aproveitar ao máximo aqueles lugares lá. São lugares realmente maravilhosos. O professor Hamilton vai estar conosco também, né? E ele que é catedrático, sabe tudo ali de Terra Santa, né? Um grande homem de Deus também. Então, acho que é uma grande experiência, é um grande retiro que a gente volta de lá transformado e realmente é imperdível. Eu não vejo a hora de chegar.
Ai, eu também. Eu espero. Eu não sei quais são dos guias, né? Mas com certeza os guias vão estar brigando para pegar o grupo aí de vocês, porque vai você, vai o Hamilton, que inclusive é um parceirão da gente. A gente gosta demais, tem ele como um amigo. E tem o Padre Padre Jorge. Jorge, né? Que Padre está indo Jorge é com o nosso você. pároco aqui da nossa paróquia aqui em Belo Horizonte, um homem de Deus também, tem doutorado em Roma, sabe demais, é um homem que vai trazer muito conhecimento também para nós. Então, louvado seja Deus. Eu queria que você pudesse conduzir um momento de oração, o que Deus tocar no seu coração, para a gente finalizar essa live. Dizer muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. A gente sabe o quanto vocês têm evangelizado, a gente acompanha também um pouco vocês aqui nas redes sociais. E dizer que a casa é de vocês, o que vocês precisarem da Trelotur, nós estamos de coração aberto. Na próxima semana, Léo, nós teremos um webinar muito importante, com representantes de setores, responsáveis de turismo, setores de eventos. Nós vamos fazer essa webinar online, tanto para os nossos parceiros, como os nossos clientes finais, nossos peregrinos, mas também operadores de turismo, agências de viagens, para que a gente explique todo o procedimento de retorno, de retomada do turismo. Ótimo, ótimo. E a Trelotur está encabeçando isso, está trazendo muita informação. Nós vamos ter a presença de vários representantes, a BAV, a Bracomp e a Promocat vai estar com a gente também, exatamente para nos prepararmos para que as nossas peregrinações possam acontecer da melhor forma possível. Então, nós queremos terminar esse momento pedindo que você faça esse momento de entrega pelas nossas vidas, pela retomada, pelo recomeço, né? Que Deus possa trazer essa graça para a gente fazer isso de forma diferenciada e com muita, mas muita fé. Bom, eu vou cantar, né? Opa! Então canta esse Eu canto. fiquei com receio de pedir, eu não sabia se você tinha, mas louvado seja Deus. Não, aqui tá cheio de instrumento. Para onde eu olho tem instrumento aqui. É meu cantinho de música aqui, então aqui é fácil. Eu vou cantar essa canção que se chama Não Estou Sozinho e que teve a participação especial, como eu disse, né, do Padre Fábio da Ivete Sangalo. As canções da Dominus todas as pessoas podem encontrar nas plataformas, no Spotify, no YouTube. E eu quero, nesse tempo de pandemia, convidar as pessoas a ouvir um CD que eu fiz, que ele é especial. É um CD, porque muita gente conhece a Dominus como músicas animadas, aquela coisa toda. Mas esse CD é um CD contemplativo. Já devo perceber aqui com minhas imagens aqui atrás que eu sou um homem mais monástico, eu gosto mais da oração contemplativa. Então, neste CD que chama-se Dominus Contemplativo, vou só digitar no Spotify, no Deezer, no YouTube, você encontrará. São canções que vão repetindo, repetindo e vão naquele momento de contemplação. É muito bonito e nos ajuda a rezar. Venho aqui pedir, Senhor, me ponho em tuas mãos, recebe a minha vida, escuta minha oração, tudo que tenho e sou, conheces toda a minha dor, meu pranto hoje vem ser meu clamor, cura minha vida, Senhor, vem me abraçar, vem me curar, meu Deus, contigo não estou sozinho, vou me entregar, em ti me encontrar, meu Deus, contigo não estou sozinho, vem me abraçar, vem me curar, meu Deus, contigo não estou sozinho, vou me entregar, em ti me encontrar, contigo não estou sozinho. Nós colocamos então a nossa vida nas mãos do Senhor, abrimos o nosso coração para que Ele possa fazer morada. Nós precisamos permitir que o Senhor venha cuidar e tomar todos os espaços do nosso coração. Quanto mais espaço eu der na minha vida, mais espaço o Senhor vai ocupar. O espaço que eu der é o espaço que Ele vai entrar. Deus não vai nos invadir. Ele vai entrar e tomar conta da nossa vida
dos espaços que nós permitirmos. E quanto mais espaço eu der, mais espaço Deus vai agir. E você, meu irmão e minha irmã, não tem noção da quantidade de vida nova, da quantidade de bênção terá na sua vida, quanto mais espaço você der na sua vida para o Senhor. Por isso, mergulhe na presença do Senhor, porque nós não estamos sozinhos. E permita que Ele tome conta, que Ele seja Senhor, que Ele seja Dominus na sua vida todos os dias, que você verá milagres e milagres acontecendo na sua vida diariamente. Obrigado, Jesus, por essa noite, por esse momento aqui que estamos juntos, porque o Senhor está conosco. Cuida de nós, mesmo nos tempos que nós achamos que não estamos sendo cuidados, mas o Senhor nunca nos abandona. Muito obrigado, Jesus. Amém. Bendito sejas. Léo, muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Foi um prazer muito grande. Um grande abraço na sua esposa, na sua família, e que Deus possa cada vez mais continuar esse caminho aí de evangelização, fazendo vocês instrumento do Senhor. Amém. A gente agradece. Quem quiser conhecer um pouquinho da missão do trabalho, é só entrar no Léo Dominus lá para poder conhecer. E o nosso Terço da Misericórdia, que a gente tem também, como você tem aí 3 horas da tarde, a gente tem 3 horas da tarde também o nosso momento lá. Então segue Léo, tá, gente, nas redes sociais, participa, porque vai ser com certeza uma bênção para todos vocês. Léo, um abraço. Abraço. E até o próximo momento juntos, se Deus quiser. Até, gente, Deus muito quiser. obrigada pela presença. Um grande abraço para vocês. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.